Por que a gente distingue indução simples de projeção? Porque parece que uma é só uma generalização de todos os corpos são pretos e a projeção parece só mais a prática da generalização. Parece que só tenta analisar que todos os corpos alguns corpos são pretos. Aí tu pensa, surgiu um corvo na Suécia, esse corvo é preto. Parece que isso é projeção, mas parece que a indução simples é só uma... A projeção parece que é só uma versão prática da indução simples. É só uma diferença, assim, uma tecnicalidade, não tem muita diferença substancial, né? O raio é o mesmo raciocínio, então pertence à mesma família. A projeção, tu só faz uma previsão, a tua hipótese indutiva é qual vai ser o próximo caso observado. Então, se tu diz assim, observei um corvo preto, corvo preto, corvo preto, corvo preto. Aí a projeção diz assim, o próximo vai ser preto, o próximo corvo que tu observar vai ser preto também. E a indução simples em todos os corvos são pretos. Ou então tu observa 10 tigres, sei lá, 1000 tigres, um é albino, um tigre é albino. Aí tu diz assim, olha, o próximo tigre que eu observar provavelmente não vai ser albino. Isso é a projeção. Existe uma probabilidade de 0,999 de não ser albino. E se tu faz uma generalização, tu faz uma previsão para todos os casos. Então, a projeção é confirmada diretamente, porque tu está prevendo um caso só, né? Mas, claro, se tu estender ele ao futuro... Mas aquela hipótese ali tem como ser diretamente verificada. Você vê para projetar, por exemplo, alguma mudança constante? Uma mudança constante, uma projeção, por exemplo, nos últimos 10 anos, o nível, a quantidade de chuva vem diminuindo cada ano, 10%, 10%, então o próximo ano do projeto que vai ser 10%. Em próximo ano é projeto que vai haver uma diminuição de chuva em 10%. Sim, essa é uma projeção, sim. Não há organização. É o mesmo raciocínio, é o mesmo tipo de raciocínio que está envolvido nos dois casos. Os dois casos formam uma hipótese baseada em um conjunto de casos que são todos do mesmo tipo, que tratam do mesmo tipo, de um único tipo de fenômeno. É só uma tecnicalidade, realmente, essa distinção não tem muita importância. A diferença mais importante que existe é entre a indução simples e projeção, de um lado, e a inferência explicativa, a melhor explicação. Porque ali a gente tem fenômenos de tipos diversos sendo unificados numa explicação única. E no outro caso, não. Nos dois primeiros casos, indução simples e projeção, a gente tem fenômeno de um só tipo. Essa discussão, houve uma discussão, tem uma literatura específica sobre isso aí, em filosofia da ciência. A discussão foi em parte motivada porque os textos iniciais de filosofia da ciência, sobretudo se vocês forem olhar os textos mais antigos, lá de Francis Bacon, por exemplo, ou tem uma discussão de David Hume sobre a indução, né? E o que o pessoal supunha inicialmente era que os raciocínios científicos, assim, uma característica importante das ciências naturais, eram os raciocínios indutivos. Mas eles usavam como modelo da inferência indutiva a indução simples ou a projeção. E a partir da década... Aí eu não sei exatamente quando é que aconteceu isso aí, teria que pesquisar. Mas assim, a partir da década de 80, 90, talvez um pouco antes, houve um conjunto de filósofos da ciência. Se eu não me engano, um que se destacou foi Peter Lipton, ele tem um livro sobre isso. Eles argumentaram que as inferências indutivas e as projeções, elas só são interessantes quando elas fazem parte de uma inferência explicativa, uma inferência melhor explicação. Então, eles argumentaram que o caso mais importante de inferência indutiva nas ciências não é aquela que o Hume, o Bacon e outros supuseram, mas é o caso da inferência explicativa, a melhor explicação. Mas tem uma literatura bem assim, específica sobre isso daí, tá? Acho que começou a pegar a inferência para a explicação como subordinante às outras. Subordina as outras, acho que foi o Hermann, em 65. Só não vou lembrar o nome do artigo, não sei que foi o artigo dele em 65. Sim, bom, eu não sei. Não conheço esse artigo aí. Tá, mas alguém tem mais alguma questão? Sim? A diferença entre expectativa e indução simples. Qual é a diferença? Essa que eu falei agora. A gente tem, então,
a gente tem indução, vamos ver, eu tinha programado já para a gente rever essas coisas hoje, porque eu falei rapidamente sobre isso no ano passado. Vamos começar do começo, o que é uma indução? Tá? Você sabe, todo mundo sabe o que é uma indução. Uma indução é um tipo de inferência que a gente faz, em que a gente passa de casos particulares, de enunciados particulares, ou de um conjunto de enunciados particulares, para um enunciado mais geral, ou para algo que não está contido ali naqueles enunciados. E a inferência, essa inferência não é uma inferência dedutiva, como as inferências da lógica da matemática. As inferências da lógica da matemática são inferências tais que, quando válidas, quando a inferência é válida, a conclusão necessariamente se segue da premissa, das premissas. Entende isso? Tipo, por exemplo, a silogística aristotélica ou a lógica matemática contemporânea. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa conclusão, Sócrates é mortal, segue-se necessariamente das premissas. Isso é uma inferência dedutiva. É impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Mesmo que as premissas fossem falsas, a conclusão necessariamente se seguiria das premissas. Então, se eu digo assim, Sócrates é um cachorro, todos os cachorros miam, logo Sócrates mia. Essa é uma inferência válida. É a mesma forma, tá? Então, as regras, e aí isso vale na silogística aristotélica, por exemplo, argumento sensitivo aí, vale na lógica matemática. E as regras da validade desse tipo de inferência são conhecidas desde a antiguidade. Esse é um ponto importante aqui. E são regras formais. O argumento é válido ou não é válido, a conclusão segue-se ou não das premissas, não em razão do conteúdo dos enunciados que compõem o argumento, mas em razão da forma do argumento, tá? Certo? Isso é o que vocês veem aqui nas disciplinas de lógica. Com relação à indução, nunca ninguém foi capaz de desenvolver nada parecido. Então, teve uma discussão, tem ainda uma discussão, sobre qual é o critério que a gente pode usar para saber quando uma inferência indutiva é válida ou não é válida. E aí, então, por que isso é importante? Porque a gente sabe que nas ciências naturais se usam inferências indutivas. Então, a gente quer saber se essas inferências indutivas usadas na ciência, que é nas ciências naturais, que são um modelo de racionalidade e objetividade na nossa cultura, modelo de pensamento racional e objetivo, ciências naturais. Só que, problema, ninguém sabe dizer ao certo quando uma inferência indutiva é válida. Então, isso trouxe assim, várias dificuldades, embaraços, porque justamente nesse domínio onde a gente se pretende, onde se esperava, né, que era o comportamento, a racionalidade humana se expressasse no seu mais alto grau de objetividade racional, justamente aí a gente não é capaz de fornecer uma regra clara para a validade de inferências. E qual é o problema para a validade de inferências? Então, a indução, a gente começa com premissas particulares, né? Tem várias premissas particulares, e a gente tem uma conclusão. Na indução simples, a gente tem uma conclusão mais geral, uma conclusão geral. Que tem um corpo preto, de cor preta, agora é preto. Todos os corpos são pretos, uma conclusão geral. Quantos corpos eu tenho que observar para poder concluir isso? A gente não tem resposta clara para isso. Que tipo de amostragem eu tenho que coletar? Posso pegar só corpos aqui do bairro Agronomia? Tem que pegar um corpo de cada bairro, um corpo de cada continente, sei lá. A gente não tem regras claras para isso. E parece, então, que a quantidade, o tamanho da amostra, essa amostragem inicial na qual as premissas se baseiam, as premissas relatam, parece que a amostragem inicial e a variedade da amostragem inicial depende do conteúdo, depende do assunto. Se eu estou falando de corpos, se eu estou falando de pesquisa eleitoral, se eu estou falando de pesquisa médica, né, para criar um novo medicamento, quantas vezes eu tenho que testar aquele medicamento para saber que não está cuidando. Certo? Os caras fazem testes e aí depois concluem, não vai dar problema, mas é um teste indutivo. Então, parece que depende. Então, a gente tem graus de exigência variados para a aceitabilidade da conclusão de inferências indutivas conforme o conteúdo das premissas. Então, tem uma diferença que vocês estão vendo. Parece que a validade, a aceitabilidade da inferência indutiva, ao contrário das inferências dedutivas,
Depende, parece, do conteúdo. Mas depende como. Quem é que diz qual a área mais exigente, qual é menos exigente, qual é a mostrar? A gente não parece ter uma regra clara a priori. Então, talvez não haja propriamente uma lógica da indução. Talvez isso que a gente chama de indução não passe de uma expectativa subjetiva que a gente cria. É diferente da inferência dedutiva, em que a inferência dedutiva, se o argumento é válido ou não, isso não depende do meu sentimento com relação à validade, das minhas expectativas com relação à validade da inferência. Depende de regras que a gente pode colocar no papel objetivamente. Mas aqui parece que depende de uma expectativa subjetiva. Foi exatamente isso que o David Hume, contra todo esse assunto, escreveu, disse. Isso que a gente chama de inferência indutiva, na verdade, são expectativas subjetivas. Na verdade, não tem aí nenhuma racionalidade objetiva. Essa inferência não é racionalmente justificável. Ele sustentou, não é racionalmente justificável. E tem só expectativas. Que tipo de expectativa é essa? É a mesma expectativa que o cachorro cria ao, quando se pega assim, quem tem animal doméstico em casa, tem aqueles experimentos behavioristas, que fazem com a salivação do cachorro, dá a comida do cachorro, toca uma sineta, dá a comida aquela 10, 20 vezes. Aí na 30ª vez, sei lá, tu toca a sineta, o cachorro já começa a salivar 100 vezes não tendo comida. Ele criou a expectativa. Então ele acha que vai acontecer, que vai aparecer a comida ali de novo, porque ele está ouvindo a sineta. E é a mesma coisa conosco. A gente larga aqui essa caneta, ela cai. Larguei uma vez, larguei outra vez, caiu. Agora eu criei a expectativa. Não preciso nem me largar mais. Eu já faço a generalização. Mas o que é essa generalização? Segundo o Hume, isso aí não é uma inferência racional, isso é só uma expectativa subjetiva que eu criei. Eu não tenho nenhuma maneira de mostrar que isso vai acontecer. Logicamente, é possível que eu largue agora e não caia. É possível. Sempre é possível que a conclusão seja falsa numa inferência indutiva. Sempre é possível. Então, isso sugere para Hume, que a gente tem aqui são expectativas subjetivas. A expectativa, a nossa confiança de que, a nossa certeza de que eu vou largar aqui essa caneta e ela vai cair, ela é da mesma natureza que a minha confiança de que se eu largar uma nota de 100 reais ali na parada do ônibus ali e voltar 5 minutos depois para pegar, não vai estar ali a nota de 100 reais. Tenho certeza que não vai estar ali. Alguém acha que eu vou deixar. Alguém quer apostar em 100 reais? Podemos fazer um teste. Mas não o meu. Se alguém quiser tomar 100 reais, a gente faz um teste. Vamos ver quanto tempo dura a nota ali. A probabilidade dessa nota desaparecer é tão grande quanto a probabilidade dessa caneta cair. Isso é que o Hume sustenta, tá? Por quê? Porque da mesma maneira que nesse caso aqui a gente está lidando com hábitos mentais, lá também nós estamos lidando com hábitos mentais, com comportamentos humanos, com expectativas humanas. É da mesma natureza, certo? Então, quando a gente faz uma inferência de tipo indutivo, o Hume diz, a gente não está propriamente conhecendo nada da natureza, a gente está simplesmente projetando as nossas expectativas na natureza. Então, a gente tem aí uma projeção de expectativas subjetivas, tá? Isso é o que o Hume diz. Então, o que mais que o Hume diz? Que é o chamado problema da indução. O segundo ponto aqui. Tá claro que é uma inferência indutiva? Tem diferenças. Inferência explicativa é a mesma coisa que inferência indutiva? Então, tem 3 tipos de... na aula passada eu mencionei 3 tipos de inferência indutiva. Tem a indução, tem a chamada indução simples, que é essa aqui. Tem a chamada projeção, que é um tipo de indução também, projeção. Em vez de concluir com uma generalidade, todos os quadros são pretos, eu concluo com uma hipótese sobre o próximo caso. Eu observei 10 quadros, todos são pretos. Agora eu prevejo que o próximo também vai ser um pouco preto. Eu não faço uma generalização, só prevejo como vai ser o próximo caso. Eu observei aqui o clima, aqui em Porto Alegre, o tempo, eu prevejo como vai ser amanhã. Ou no ano que vem, tem um exemplo em Porto Alegre, no ano que vem. Faço uma projeção sobre uma observação particular, ou um conjunto particular de observações, e não digo que vai ser sempre assim, que todos os casos são assim.
Isso é chamado de projeção. Mas eles são muito aparentados, né? Porque essa projeção está baseada também numa espécie de generalização, só que eu me abstenho de fazer a generalização sobre a projeção de caso. E aí tem um terceiro tipo de inferência indutiva, que também é indutiva, que são as inferências explicativas ou inferências a melhor explicação. Inferências explicativas também são chamadas de inferências a melhor explicação. Em geral, é esse o termo que é usado, a expressão que é usada hoje em dia, inferência a melhor explicação. E mais antigamente, isso aqui era chamado de abdução. Né? Então, se vocês forem ver, por exemplo, os escritos de Charles Sanders Peirce, pragmatista americano, eles chamavam isso de abdução, mas é a mesma coisa. Tá? Tu começa com um conjunto variado de fenômenos e tu unifica esses fenômenos numa explicação só, uma explicação só, única. Então, por exemplo, tem fenômenos da eletricidade, do magnetismo, tu unifica isso no eletromagnetismo de Maxwell. Tu tem fenômenos ligados à queda dos objetos aqui na Terra e o movimento dos planetas, dos astros do céu. E tu unifica isso na teoria da gravitação universal da Newton. Tu tem o espaço e tempo, tu unifica isso no espaço e tempo de Einstein. Tu tem registro fóssil, biogeografia, quer dizer, o fato de que bichos numa mesma região parecem aparentados, as plantas aqui parecem aparentadas, tem muitas plantas parecidas, né? E daí tu vai na Austrália, por exemplo, que é um continente lá isolado, e as plantas lá são bem diferentes, os bichos lá são bem diferentes, mas eles são aparentados entre si. E mesmo na Europa, na África. Então tem uma biogeografia, e aí tu vê que essa biogeografia é parecida, tem uma semelhança também com os fósseis daquela região. Enfim, tem um monte de... Tem também fatos relativos à seleção induzida de bichos, o Darwin observou. Por exemplo, se vocês forem ver essas vacas, galinhas, ovelhas, e mesmo as plantas, laranja, milho, que a gente consome hoje, eles foram sendo modificados pelos produtores ao longo dos anos. Foi uma seleção induzida pelos seres humanos. Né? Então, o Darwin, por exemplo, se vai no supermercado comprar uma laranja hoje, a laranja não tem semente, você já viu? Laranja sem semente, doce. Antigamente, as laranjas, se vocês forem aqui no interior, vocês vão ver que as laranjeiras têm um monte de semente, meio azeda. Então, então agora o caso mais recente é da melancia, né? Você sabe que conhece da melancia? Melancia foi um projeto de Israel. Os israelenses são grandes produtores de melancia, eles exportam melancia para a Europa em grandes quantidades, estão ganhando bastante dinheiro com isso. Eles fizeram uma pesquisa na Europa, o que os europeus gostam, eles gostam da melancia. E eles descobriram que os europeus não gostam de melancia muito grande. A maioria dos europeus não tem filhos, ou tem 1, 2 filhos, só um filho. E uma população muito velha, então eles não conseguem carregar aquelas melancias de 5 quilos que tem aqui, né? Eles não conseguem carregar. Então, e outra coisa que eles não gostam é a quantidade de semente, né? Na melancia. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma melancia pequena e sem semente. E então fizeram. E agora aqui no Brasil tem, se vocês forem aqui no supermercado Zafra, ele tem a melancia da Turma da Mônica, é uma melancia desse tamanho, quase sem semente. Então, tu pega esse caso de seleção induzida, registro fóssil, biogeografia, tu junta isso tudo, teoria da seleção, teoria da evolução por seleção natural. Então, tu tem que ver que ele está unificando fenômenos muito diversos. Ele não está dizendo aqui tem um caso de evolução, aqui tem outro caso de evolução, vamos generalizar isso. Não tem como observar. O Darwin não observou nenhum caso de evolução por seleção natural. Ele criou uma explicação para fenômenos de tipo diferente. Né? Então, isso é a inferência, a melhor explicação, ou inferência explicativa ou afetiva. Tá? Professor,
pode dizer então que dentro da inferência explicativa tem várias induções simples. Se tem várias induções simples? Cada uma Não uma sei. explicação diferente. Aí, eu não sei se dá para generalizar isso. Não sei se dá para generalizar. Eu não entendi nesse sentido de que ela trabalha com mais induções do que a indução simples. Por isso ela seria uma explicação melhor. Não sei. Não sei. Teria que ver caso a caso isso aí. Eu acho que não dá para generalizar isso. Eu acho que tu pode ter uma inferência explicativa em que tu só tem uma observação, uma outra observação, aí tu unifica isso daí. Por exemplo, eu chego em casa de noite com fome, abro a geladeira, não tem comida. Qual é a melhor explicação para isso? Eu observo que o apartamento não foi arrombado, está tudo normal, então a minha explicação é bom. A minha esposa, os meus filhos comeram a comida que tinha ali. Isso é uma inferência explicativa. Posso estar errado. Né? Pode ser que outras pessoas tenham estado lá e comeram a comida. Mas tu vê que as minhas observações iniciais não são elas próprias produzidas por inferência, não são elas próprias indutivas, né? Elas são só observações simples minhas, que eu unifico dessa maneira, uma explicação. A gente faz isso toda hora, tá? Na vida cotidiana. Sendo um pouco esdrúxulo, não dá para dizer que tu tem a indução de que as coisas não somem automaticamente. Que as coisas não somem automaticamente, as coisas não somem automaticamente, isso é indutivo, sim. A gente tem essa expectativa, né? De que as coisas... Exato, claro. Dá para apresentar claro, as coisas não são. Exatamente. Sim, nesse caso, sim. Claro, a comida não desapareceu sozinha. Então, essa observação, tinha comida ali, agora não tem. E eu acrescento essa premissa, no argumento geral, né? De que as comidas não desaparecem sozinhas. Eu acrescento isso, mas aí sim teria uma indução, com certeza. Então, essa é só uma catalogação, cara. Qual é o chamado problema da indução? Vocês vão encontrar na literatura uma grande discussão sobre o problema da indução. Qual é o problema da indução? O chamado problema da indução é o seguinte: como é que eu justifico uma inferência indutiva? Esse problema foi introduzido por Hume. O Hume diz assim: eu não tenho como justificar. A resposta do Hume não tem como justificar racionalmente uma inferência indutiva. Por quê? Porque eu só posso justificar uma inferência de duas maneiras. Só tem duas maneiras. Esse é o argumento, tá? Vejam se vocês aceitam a conclusão do argumento. Eu não tenho como justificar, porque eu só posso justificar de duas maneiras. Ou dedutivamente, a justificação pode ser dedutiva ou indutiva. A justificação da indução. Aqui, ó. Eu faço uma indução, começo com premissas e tanto faz, não importa qual dos tipos aí que eu estou falando, tá? Qual desses três tipos que eu estou falando. Como é que eu justifico a conclusão? A justificação vai ser um raciocínio de tipo dedutivo ou vai ser um raciocínio de tipo indutivo. Então, o Hume diz, dedutivamente eu não tenho como justificar essa conclusão. Eu não tenho como justificar essa conclusão aqui. Porque dedutivamente, isso aqui não se segue nas premissas. O fato de que eu observei 10 corpos pretos não implica, logicamente, que todos os corpos são pretos. Também não implica que o próximo corpo será preto. Tá? E o fato de que o Darwin observou todas aquelas coisas lá não implica, logicamente, mesmo que seja a melhor expressão, não implica, a conclusão não se segue logicamente. É possível que a teoria da evolução seja falsa, a teoria do Newton, do Einstein seja falsa, mesmo que sendo feito observações muito corretas e pertinentes, tá? A conclusão pode ser falsa. Do ponto de vista dedutivo, a indução é injustificável, certo? Então qual é a outra alternativa? A outra alternativa nós podemos justificar a indução indutivamente, só que aí a gente tem um raciocínio circular, né? O raciocínio circular não prova nada. Então, isso aqui, segundo Hume, mostra que a indução não tem como ser justificada. Certo? É um ótimo argumento. Claro, depois a gente vai ver que existem
existem respostas para isso daí, tá? Em particular, uma resposta importante que foi dada a esse argumento do Hume foi o de Nelson Goodman. Nelson Goodman tem uma resposta para isso. O livro, Nelson Goodman é um filósofo da ciência super estudado, inteligente, e ele tratou então disso num livro chamado Fato, Ficção e Previsão. Fato, Ficção e Previsão. Depois já vou dar um capítulo desse livro para você ler. Então não tem como justificar a indução. Então o Hume, como diz, indução, portanto, é mera expectativa, subjetiva, não tem nada de objetivo, não tem nada de conhecimento da natureza. Quando tu faz uma inferência desse tipo, tu está simplesmente expondo, colocando para fora o que tu pensa, não descrevendo os fatos. E a propósito, o Popper pensa da mesma maneira nesse aspecto. O Popper também acha que, Karl Popper, acha que a indução ela é racionalmente injustificável e, por isso, a indução não faz parte do método científico. Para Popper, o método científico não começa com inferências indutivas. A diferença entre a ciência e outras atividades não está na indução. Essa é a tese do Popper. Então, o Popper, nesse ponto, diverge da maioria. A maioria dos filósofos da ciência acham que existem inferências indutivas, que o raciocínio indutivo faz parte da metodologia científica. Tem um probleminha aqui, ó, depois vocês vão ver. Esse mesmo raciocínio, eu posso agora, isso foi observado mais tarde, no século XX, esse mesmo tipo de, se eu aceito esse tipo de raciocínio aqui que o Hume usa, eu poderia agora também perguntar, mas qual é que é a justificação para a dedução? A justificação para a dedução não pode ser dedutiva, porque e a indução é insuficiente para justificar uma dedução. Eu nunca, por meio de raciocínios indutivos, nunca chego na necessidade da conclusão. Eu sempre chego na probabilidade, na verdade, mas não na necessidade da conclusão. Então, parece que tem um problema aqui, né? Certo? Tá? Depois vamos ver como, se é possível resolver esse aparente paradoxo. Então, a gente estava vendo aqui o método hipotético indutivo. Eu descrevi dessa maneira. A gente tem um método. A gente começa com essas observações. Observação, observação, observação. Na verdade, não propriamente observações, mas relatos de observações, né? 1, 2, 3, N, relatos de observações. A gente infere desses relatos de observações uma hipótese e a gente deduz dessa hipótese uma previsão, uma predição. Isso é o chamado método hipotético dedutivo. E a gente tem aqui um passo indutivo e um passo dedutivo. O que o Popper diz? O Popper diz aqui, essa inferência aqui indutiva, ela é injustificável. Então você não vai fazer para argumento científico, porque o sistema da ciência é a objetividade. Então isso aqui não tem, a gente pode desconsiderar isso aqui. A gente pode desconsiderar isso aqui como argumento científico. Na verdade, o Popper diz, tanto faz. Não importa como a gente formula, como a gente chega até uma hipótese. Os passos que nos levam até uma hipótese são irrelevantes. Se o sujeito sonhou com a hipótese, se ele inventou, se ele consultou uma cartomante, realmente não importa o Popper diz. O que importa é o que acontece daqui para cá. É o teste de refutação. Formulo uma hipótese, uma conjectura sobre como o mundo é, e eu tenho que poder testar isso daí e falsear. Se a minha conjectura, a minha hipótese não é falseável, então eu não tenho uma hipótese científica. Esse é o critério do Popper. Uma hipótese só é científica se eu posso mostrar que ela é falsa por meio de observações. Se eu não tenho como mostrar que uma hipótese é falseável por meio de observações, então essa hipótese não é científica. Certo? Então o Popper, ele diz que não tem indução. Esse primeiro passo aqui não faz parte da metodologia científica. Tá? E depois eu falei aqui também para vocês sobre a simetria entre confirmação e desconfirmação. Tem essa relação aqui que é uma relação de confirmação, essa outra relação aqui embaixo que é uma relação de desconfirmação.
A gente viu alguns problemas com relação a isso daí, isso aí vai trazer problemas depois para o Popper, porque o Popper não quer incluir nenhum tipo de inferência indutiva na metodologia científica, mas existe indução aqui. E aqui na confirmação também. Então o que o Popper faz aqui? O Popper diz não tem confirmação também. O Popper diz assim, não existe confirmação de hipótese científica. Nunca uma hipótese científica é confirmada. Porque essa relação de confirmação aqui é indutiva. E a indução não é racionalmente justificável. Então o que o Popper conclui? Não tem confirmação. Não tem confirmação. Só a refutação. Então a filosofia do Popper exclui esse lado aqui também. Tá? Não fala em corroboração. É? O Popper não fala em corroboração. Claro, mas a corroboração, ele introduziu esse conceito aí, mas esse conceito depois nós vamos ver com mais detalhes, a gente vai pegar o texto dele. Mas a corroboração não é, ele introduziu um novo vocabulário para não falar em confirmação, porque a confirmação é indutiva, então ele quer algo que não seja indutivo. Corroboração é simplesmente o número de vezes em que uma hipótese e uma previsão se realizou, só isso. Mas para Popper, a corroboração não nos diz nada sobre a verdade de uma hipótese. Uma hipótese corroborada 10 milhões de vezes pode ser falsa. Porque eu faço o teste, eu fiz 10 milhões de vezes, passou, agora eu vou fazer o teste 10 milhões e 1 e pronto, mostrei que está falso. Então, uma hipótese, não importa quantas vezes uma hipótese, quantas predições derivadas de uma hipótese se realizaram, a hipótese ainda assim pode ser falsa. Então, eu não posso inferir daqui nada sobre a probabilidade da verdade. Se a hipótese é falsa, eu não tenho como dizer ela 90% de chance de ser verdadeira. Ela é falsa, pronto, só que eu não sei. Então, o Popper diz assim, eu não sei. A resposta foi, eu não sei se ela é verdadeira. O que eu posso dizer é que ela foi testada tantas vezes e até agora ninguém conseguiu mostrar que ela é falsa. Esse ceticismo quanto à verdade do Popper é só para a ciência ou ele usa para a filosofia também? Para a filosofia, eu não sei. O que o Popper diz sobre metafísica, não saberia dizer. Eu vou ver se eu consigo. Eu convidei um ex-orientando meu, que é especialista em Popper, agora está na Federação da Catarina. Vamos ver se ele passa aqui para falar um pouco sobre isso. Mas eu me lembro que ele já me disse que o Popper é assim, ele não rejeita a filosofia ou a metafísica, ele não exclui a possibilidade, assim, ou a legitimidade desse tipo de empreendimento, mas eu não sei exatamente o que o Popper diz, tá? Mas o que o Popper diz assim, eu só posso conhecer mesmo a falsidade de uma hipótese, não a verdade de uma hipótese. E isso é um resultado isso é uma concepção bastante contraintuitiva, né? Porque geralmente quando a gente fala de hipóteses científicas, a gente supõe que elas são verdadeiras ou provavelmente verdadeiras, ou mais provavelmente verdadeiras do que hipóteses de senso comum. Tá. Mas tem um problema aqui, que é o que eu comecei a falar na aula passada, que essa relação aqui de desconfirmação também é indutiva. Esse aqui é o problema. Esse é um grande problema. Não tem indução só aqui, na confirmação. Também aqui tem indução. E quando a gente faz uma previsão e a previsão não se realiza, a nossa atitude não é vamos descartar a hipótese, vamos testar de novo para ver se está mesmo errado. Então a gente está fazendo um raciocínio indutivo ali. Certo? Peguei um exemplo. Há uns 2 anos atrás, ou 3, agora não lembro exatamente que ano foi isso, mas faz pouco tempo, teve um sujeito na Europa, não sei se foi na Itália, que fez uns experimentos medindo a velocidade de partículas. Então ele estava lançando partículas de um laboratório para outro laboratório. E o que aconteceu foi que a velocidade medida dessas partículas era maior que a velocidade da luz. Eu não sei se vocês lembram disso, foi noticiado na imprensa, o sujeito aqui, lembram? Saiu na imprensa, o sujeito mostrou que o Einstein estava errado, não sei o quê, porque tem partículas que viajam mais rápido que a velocidade da luz. O que aconteceu? Testaram de novo,
E aí, lá pelas tantas, descobriram que o problema estava nas máquinas, né? Que os aparelhos estavam medindo, que isso aí são coisas, são maquinários ultra sensíveis, né? Então tinha um problema na fiação lá e os resultados estavam dando errados. E esse sujeito, isso aí só foi assim, meio espetacular na imprensa, porque os físicos, quando leram aquilo, na verdade esse sujeito ele publicou isso aí, ele não chegou a publicar isso aí. Ele colocou o resultado, porque na física tem uns sites onde as pessoas postam pré-prints ou ideias, enfim, papers, são ideias ou resultados de pesquisa para discussão, então não são propriamente publicações, tá? E ele colocou lá esse resultado, e aí algumas pessoas leram e divulgaram isso. Mas a reação da comunidade física, isso não tem alguma coisa errada, porque tem um experimento, fazendo novo, ninguém aceitou. E de fato, depois isso se confirmou. Então, mas no final das contas, por conta desse embrólio aí com a imprensa popular, o sujeito acabou pedindo demissão, foi demitido, enfim, você vê como as coisas são mais sérias, né, no primeiro mundo, né? Bom, então tem esse problema, tem indução ali também, tem indução em relação à refutação também, e isso traz novos problemas, que seria indução injustificável. Então, o que a gente vai dizer agora? Mesmo que a gente adotasse inicialmente uma posição popperiana, rejeitasse isso aqui, a gente ainda continua com indução aqui embaixo. Então é realmente um problema difícil assim, em filosofia da ciência. Então, o que fazer com a indução? E outro problema que eu mencionei no ano passado, que é o dualismo, a gente já viu, uma hipótese nunca testada sozinha, a gente sempre gasta hipóteses com hipóteses auxiliares. Em geral, então, hipóteses. E a razão disso é lógica, é porque a gente não tem como fazer essa derivação aqui exclusivamente a partir de uma hipótese geral. A gente sempre precisa de hipóteses auxiliares que especifiquem como é que os termos que são usados nessa hipótese aqui se relacionam com as observações. A função dessas hipóteses auxiliares é relacionar os termos teóricos com entidades observáveis. E quando a gente especifica tudo isso daqui, a gente tem uma porção muito grande de teorias, e às vezes parte de teorias vizinhas, às vezes então uma porção muito grande da ciência está envolvida no teste de hipóteses, às vezes bem localizadas. Então isso é de novo um problema. Eu falei também de hipóteses ad hoc. Às vezes a gente acrescenta aqui hipóteses. A gente deriva de uma hipótese uma predição que não se realiza. Para evitar esse resultado aqui, a gente acrescenta uma nova hipótese auxiliar que altera essa predição. E aí o resultado é uma predição verdadeira, uma predição falsa. Certo? Então, são chamadas hipóteses ad hoc. São hipóteses que são apresentadas. Sobre o oponente, sobre a concepção dele. Então, se tu tem duas teorias, elas implicam algumas predições. Se tu tem duas teorias, o que é? Tem algumas teorias, elas implicam algumas predições. Certo. E nenhuma das predições, do conseguinte das predições, foi negada. Então, tu continua com as duas teorias ali, sendo testadas e tal. Sim. Durante o período em que nenhuma delas foi falsificada, se essas teorias são diferentes, que nem ali na página da teoria que a luz é um corpo ou a luz é uma onda, como é que, em que você tem que acreditar? O que o realista, por exemplo, acreditaria para Popper? O que o Popper diria? O Popper diria a gente não sabe qual das duas é verdadeira. Na verdade, a gente nunca sabe. O Popper diz a gente nunca sabe se uma teoria é verdadeira. O resultado da atividade científica não são verdades. O resultado do entendimento científico são falsidades. A gente só conhece falsidades. Então, enquanto a gente está nessa situação, a gente não sabe nada. A gente só sabe que
Enfim, tem outras aqui, sei lá, T0. T0 é falsa. Sei lá, T-1, que eu não sei como é. Os outros são falsas. Mas essas aqui que são verdadeiras, essas falsas a gente não vai saber. Então, literalmente o que ele diz é isso, a gente não sabe nada. A gente não conseguiu mostrar que nenhuma delas é falsa. Claro, se tu consegue, talvez tu consiga dizer assim, essa aqui prevê um fenômeno do tipo X, e essa daqui prevê um fenômeno do tipo Y, certo? Tu sabe que elas são teorias distintas porque elas preveem coisas distintas, mas a gente não conseguiu ainda fazer o teste. Isso é uma possibilidade. Uma possibilidade é elas fazem previsões distintas, mas a gente não conseguiu ainda, não teve condições técnicas ou tecnológicas de observar essa diferença na natureza. Mas, em princípio, elas são diferentes. Então, não podem as duas ser verdadeiras. Uma delas, pelo menos, tem que ser falsa. Talvez as duas sejam falsas. Mas, quando a gente está numa situação desse tipo aqui, isso aqui o que se chama... Se a gente conseguisse agora elaborar um teste empírico que mostrasse o que acontece, se acontece X, se acontece Y, isso seria um chamado experimento crucial, que é o que o Hempel fala ali no livro dele, na página 40, experimento crucial. O experimento crucial em ciência é um experimento em que tu tem duas hipóteses rivais sobre um determinado fenômeno e elas preveem coisas diferentes, então tu bola um experimento que vai mostrar qual das teorias é verdadeira e qual é falsa, certo? Então tem várias situações nas ciências, na história das ciências em que coisas assim aconteceram. A gente tem fenômenos, explicações rivais para o mesmo tipo de fenômeno. E aí alguém esperto elabora um experimento. E aí esse experimento agora vai decidir entre as hipóteses. Esse é o experimento crucial, certo? Então o Hempel... Aquele experimento do Boson de Higgs, do acelerador de partículas, é um experimento crucial? Eu acho que não. Aquele experimento, o negócio do Boson de Higgs, o Boson de Higgs foi previsto, né, pelo modelo standard de partículas físicas. Então aquilo lá só confirmou o que já se sabia. Não foi nada. A novidade foi que tu teve mais um indício empírico da verdade do modelo standard em física. Mas do ponto de vista assim, teórico, não houve nenhuma novidade ali. Foi só uma confirmação. Era uma coisa difícil e aí foi feita. É difícil de fazer tecnicamente e foi feita. Do ponto de vista teórico, não houve nenhuma novidade ali. A novidade haveria se aparecesse uma outra coisa ali, ou não aparecesse o Boson, enfim, entende? Alguma coisa assim diferente acontecesse, mas não aconteceu nada diferente. Então foi desinteressante do ponto de vista teórico, foi interessante do ponto de vista técnico só. Que é? Vamos ver aqui o caso que o Hempel menciona é o do experimento de Foucault. As observações precedentes são importantes também para a ideia de verificação crucial, então, experimento crucial, que pode ser rapidamente descrita como segue. Suponhamos que H1 e H2 sejam duas hipóteses rivais sobre o mesmo assunto, que é o que o Guilherme está falando, certo? Certo, Guilherme? Igualmente bem apoiadas até agora pela experiência. A gente não encontrou nada que falseasse uma delas. Sem que se possa dizer, portanto, que a evidência disponível favoreça mais uma do que a outra. A gente tem uma situação em que as duas estão igualmente bem apoiadas. Essa era a situação do modelo copernicano e do modelo ptolomaico no início, quando Copérnico apresentou o modelo inicial dele. Certo? No século XVI, não havia mais indícios para um ou para outro. Os dois eram compatíveis com que os dois tinham defeitos, mas não havia uma situação clara em que um fazia previsões melhores que o outro. Então aqui, uma decisão sobre as duas poderá então ser obtida se se conceber uma situação para a qual H1 e H2 predigam resultados incompatíveis. Uma prevê X e a outra prevê não X, digamos. Tá?
Isto é, se para uma determinada condição C da experiência decorrer da primeira hipótese a implicação CC, então E1. E da segunda hipótese CC, então E2. Onde E1 e E2 sejam resultados que se excluem mutuamente. É de presumir que a realização da experiência refute uma das hipóteses e sustente a outra. Tá? Então, isso é uma situação interessante na ciência. O sujeito consegue fazer esses são experimentos assim cobiçados pelos cientistas, certo? Quando acontecem, eles causam um impacto grande na comunidade científica. E tu tem uma razão, tem duas alternativas e tu consegue excluir uma. Um exemplo clássico é o experimento feito por Foucault para decidir entre duas concepções antagônicas sobre a natureza da luz. Isso no século XIX. Então, uma proposta feita por Huygens e desenvolvida por Fresnel e Young sustentava que a luz consiste em ondas transversais, propagando-se num meio elástico, o éter. E a outra era a concepção corpuscular de Newton. Então, tem uma concepção que é a concepção luz é feita de corpúsculos, e a outra diz que a luz é feita de ondas. Isso é uma disputa que houve no século XIX. Ambas as concepções permitiam concluir que os raios de luz obedecem às leis da propagação retilínea, da reflexão e da refração. Mas a concepção ondulatória implicava que a luz caminha mais depressa no ar do que na água, enquanto que a concepção corpuscular levava à conclusão oposta. As duas teorias preveem coisas diferentes sobre o que aconteceria o que acontece quando a gente passa a luz pela água e pelo ar. Em 1850, Foucault conseguiu realizar um experimento em que as velocidades da luz no ar e na água eram diretamente comparadas. As imagens de duas fontes luminosas puntiformes eram formadas mediante raios luminosos que passavam através da água e através do ar separadamente, antes de serem refletidos por um espelho girando em alta velocidade. Conforme a velocidade da luz fosse maior ou menor no ar que na água, a imagem da primeira fonte iria aparecer à direita ou à esquerda da imagem da segunda fonte. As implicações antagônicas confrontadas com a experiência podem, portanto, ser brevemente formuladas do seguinte modo. Se se realiza o experimento de Foucault, então a primeira imagem aparece à direita da segunda imagem. Se se realiza o experimento de Foucault, então a primeira imagem aparece à esquerda da segunda imagem. O experimento mostrou ser verdadeira a primeira dessas implicações. Então, esse resultado foi amplamente... Olha o que ele está dizendo aqui. Esse resultado foi amplamente considerado como uma refutação definitiva da concepção corpuscular e uma justificação decisiva da concepção ondulatória. Então, depois de 1850, até o final do século XIX, prevaleceu a concepção ondulatória da luz. Depois, com a mecânica quântica, voltou a se ter uma concepção corpuscular. Tá? Então, esse experimento em 1850 foi tido como um experimento crucial. Então, vamos dar uma olhada no experimento, que aqui a descrição aqui é muito curtinha, não dá para entender direito o que está acontecendo. Então, esse aqui tem uma maquete do experimento. Ó. Então, aqui tem uma fonte de luz, uma tela, e aqui a gente tem um espelho que está girando, e aqui tem outro espelho. Então, esse espelho aqui está girando, então essa luz aqui, quando o espelho está no ângulo aqui de 45 graus, sei lá quantos graus, depende da posição da vela, mas à medida que ele vai girando aqui, vai chegar uma hora em que essa luz está batendo no espelho, está indo para lá, agora vai chegar aqui, nesse outro espelho aqui. E quando ela chegar aqui, ela vai voltar, muito rápido. Mas, o tempo que leva para ela ir e voltar, esse espelhinho aqui já andou um pouquinho. Então, se andou um pouquinho, a luz agora vai estar mais para cá. Se ela anda mais rápido, se a luz vai mais rápido, ela vai estar mais para cá. Porque vai dar menos tempo para o espelho girar. Se ela vai e volta rápido, o espelho, a luz refletida vai parar aqui. Se a luz é mais devagar, o espelho vai girar mais e ela vai aparecer aqui. Vocês entendem? Entenderam o experimento? Fantástico, né? Coisa simples, mas fantástica. Então o que tu faz agora? Tu bota um copo d'água aqui, alguma coisa, certo? E vê o que acontece. E ali tem uma animação, do... Dá pra ver? Estão vendo aqui? Não tá... Agora ali, ó. Olha lá, a luz vai e volta, e bate quando ela volta,
o espelho já girou um pouquinho, ali em câmera lenta. Então esse experimento confirmou, foi tido como um experimento crucial e refutou a concepção de Newton, a concepção corpuscular, porque a luz viaja mais rápido no ar do que na água. Na água ela fica um pouco mais lenta. E o Newton previu o resultado contrário. Só que, e aí o comentário do Hempel, o problema é que não era só essa hipótese que estava sendo testada. Tem considerações holísticas. O que estava sendo testado era o que o Newton dizia sobre o aspecto corpuscular da luz, mais as hipóteses auxiliares do Newton. Contra a outra hipótese, a hipótese do Fresnel e Young, de que a luz é ondulatória, mas havia também um conjunto outro de hipóteses auxiliares. Então, na verdade, o que foi testado não foi só essa hipótese aqui, se a onda é corpo, o corpúsculo é uma onda, mas foi todo esse conjunto das duas teorias. E depois, mais tarde no século XIX, se voltou à concepção corpuscular da luz. Então isso mostra, segundo o Hempel, que a rigor não há experimentos cruciais jamais na ciência. Que há experimentos que são cruciais no sentido de que eles têm um impacto momentâneo no desenvolvimento das hipóteses científicas, porque elas nos dão uma razão naquele momento para decidir entre duas hipóteses particulares. Mas a gente não tem como excluir, com base no resultado experimental desse tipo, a gente não tem como excluir essa hipótese que aparentemente está sendo destacada no texto. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Olha o comentário do Hempel, então. Esse resultado foi amplamente considerado como uma refutação definitiva da concepção corpuscular de Newton e uma justificação decisiva da concepção ondulatória. Mas esse julgamento, embora perfeitamente natural, superestimava a força da experiência, pois o enunciado de que a luz caminha mais depressa na água do que no ar não decorre simplesmente da concepção geral de que os raios de luz sejam correntes de partículas. Isoladamente, a suposição é demasiado indefinida para gerar qualquer experiência quantitativa. Então, quer dizer, a hipótese de que a luz é onda, é corpúsculo, disso tu não extrai nada. Tu não extrai nenhuma predição. Para extrair uma predição daquele tipo, tu precisa dessas hipóteses auxiliares. Então, o que pode estar errado com a concepção de Newton não é a hipótese de que a luz é um corpúsculo, então são as hipóteses auxiliares. E é isso que se pensa hoje. Implicações como as leis da reflexão e da refração e o enunciado sobre velocidades da luz no ar e na água só poderão ser derivadas quando a concepção corpuscular for suplementada por suposições específicas sobre o movimento dos corpúsculos e sobre a influência exercida neles pelo ambiente. Tais suposições foram, de fato, formuladas explicitamente por Newton, e ao fazê-lo, ele estabeleceu uma teoria precisa sobre a propagação da luz. Dessa totalidade de princípios teóricos básicos é que decorrem as consequências experimentalmente verificáveis. Holismo, tá? Isso aqui que ele está falando. Ele não usa a palavra holismo, mas é isso aqui que ele está falando. Tal como averiguada por Foucault. Analogamente, a concepção ondulatória foi formulada como uma teoria baseada, não só uma hipótese, uma teoria baseada num conjunto de suposições específicas sobre ondas de éter nos diferentes meios ópticos. E, novamente, é este conjunto de princípios teóricos holístico que implica as leis da reflexão e da refração e o enunciado de que a velocidade da luz é maior no ar do que na água. Consequentemente, admitindo a verdade de que todas as outras hipóteses auxiliares, o resultado do experimento de Foucault só nos habilita a inferir que nem todas as suposições básicas dos princípios da teoria corpuscular podem ser verdadeiras, que pelo menos um deles deve ser falso. Então, o que isso significa? O que o resultado de Foucault mostra? Não que a hipótese essa de que a luz é corpúsculo é falsa, mas que o conjunto todo é falso. Tem alguma falsidade aqui no meio, mas é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. E de fato, então, depois se voltou. Então, hoje se vocês forem ver, por exemplo, aquelas famosas palestras do Richard Feynman, sabe, o físico, as palestras de Richard Feynman sobre mecânica quântica, ele diz assim, diz explicitamente: nosso ponto de partida é de que a luz é a partícula. A luz é formada de partícula. E por que se começa aí? Porque tu pega uma luz
e aí tu bota um detector de partículas ali. E aí tu lança uma luz bem fraquinha, muito fraquinha, e aí o que tu vai ver nesse detector de partículas? Pec, como se estivesse lançando pedrinha ali naquele negócio. Claro que isso é tudo feito com aparelhos, né? Então tu tem uma física por trás disso daí, uma teoria física por trás disso aí, mas o que a gente vê é isso, pec. Aí tu aumenta a intensidade da luz, pec. Então o ponto de partida da concepção atual da luz é de que a onda é feita de partículas. Mas ela é feita de partículas com características ondulatórias. Então a luz é os fenômenos, os fótons têm um comportamento estranho, né? Como tem essas partículas quânticas em geral. Então, por exemplo, o que significa ondulatório? Se eu pego uma piscina, por exemplo, e eu lanço uma pedrinha numa piscina, essa pedrinha vai causar ondas aqui. Essas ondas vão se espalhando aqui, vão chegar no outro lado. Certo? Se tiver uma parede aqui no meio dessa piscina, se tiver uma parede uma porta aqui no meio, aqui dos dois lados tem água, aqui na parede, só que a água passa por aqui. Essas ondas vão agora chegar na porta, nesse buraquinho aqui, e elas vão se reproduzir aqui do outro lado, como ondas funcionam assim. E o que acontece agora se tiver duas portinhas aqui? Vão acontecer isso aqui, ó. Vai haver duas fontes de propagação das ondas iniciais, e elas vão se misturar aqui. Uma onda vai bater na outra, e aí eu vou ter um efeito aqui. Agora eu vou ter 3 ondas aqui. 3 ondas. E aí essa terceira vai bater nas duas, agora eu vou ter outras aqui. E assim por diante. Certo? Então quando eu chegar aqui, nesse outro lado da piscina, eu vou ter esse fenômeno aqui, ó. Alguma coisa desse tipo. Tá? Então, esse é o que se espera de um fenômeno ondulatório. O que se espera de corpúsculos? Você tem aqui uma parede aqui na minha frente, e eu pego uma bolinha de tênis, eu jogo a bolinha de tênis na parede e eu volto para mim. Agora, digamos que tem um buraco nessa parede. Se tem um buraco nessa parede, quando eu acertar o buraco, a bolinha vai bater lá no outro lado, na parede lá do fundo, certo? Que é passada lá. Se eu estou, em vez de emitindo ondas aqui, se eu estou lançando bolinhas aqui, as bolinhas vão passar para cá, por aqui, ou vão bater e voltar, ou vão passar por aqui, certo? Claro que vai ter algumas aqui que vão bater na paredinha aqui, na quina, e vão ter um efeito estranho, mas a maioria que passar vai bater aqui. Então, se eu lançar 500 bolinhas de tênis coloridas, bota na tinta e joga, marcar onde ela ficou, o que seria esperado se fosse partículas? Seria esperado que a parede vai ficar suja aqui, e aí vai ter aquela bolinha, outra que bateu aqui na quina e saiu estranho, tá? Então vai ter umas que vão bater aqui, mas a maioria vai estar concentrada aqui e aqui. Isso é o que seria de esperar com partículas, né? Então, o que acontece agora se a gente faz esse mesmo experimento com luz? O que acontece? Se tu vai e bota um detector aqui de partículas para luz, pega um detector de partículas e emite raios de luz aqui. O que acontece? Esse experimento já foi feito. Isso aqui é curioso. Embora sejam partículas, você pode detectar elas com o detector de partículas. O que acontece? As bolinhas não ficam acumuladas aqui. Quando elas chegam aqui desse lado, elas ficam assim, aqui, elas se aglomeram assim, como se fossem ondas. Elas se aglomeram dessa maneira aqui. Aqui tem bastante, aqui tem pouquinhos. Aqui tem bastante, pouquinhos aqui. Tá? Esse experimento já foi feito aqui no Instituto de Física da URGS, você está para ver os resultados. Depois eu vou tentar achar para botar o videozinho dos resultados que eu vou mostrar com um detector de partículas. Então isso é muito estranho, porque é uma partícula que se comporta como onda. O que é mais curioso é que esse mesmo efeito é obtido mesmo quando tu lança as partículas uma a uma, ou pouquinho a pouquinho. Né? Se tu pegar, assim, não acontece só quando tu joga um monte de partículas de luz. Tu faz uma luz bem fraquinha, então tu tem assim uma, aí depois outra, aí depois outra. O problema é o seguinte, depois de um certo tempo elas vão se acumulando da mesma maneira. O curioso é o seguinte, ó,
Como é que é essa que vê a milésima, a bilionésima partícula, como é que ela sabe que ela tem que ir para cá, que elas não podem ir todas para o mesmo lugar? Como é que uma partícula sabe se elas estão sendo lançadas uma a uma? Isso aqui é estranho, né? Porque se elas estão sendo lançadas uma a uma, como é que ela sabe onde é que ela tem que ir para dar um acúmulo assim, proporcional nesses bolinhos aí? Mas é isso que acontece. Então tem esse fenômeno muito estranho na mecânica quântica, que é chamado não localidade. Como se umas partículas, é como se a gente não estivesse falando de partículas isoladas, mas um sistema todo de partículas que estão interrelacionadas, ninguém sabe como. Tá? Então isso aqui é o curioso da mecânica quântica. A gente tem a teoria matemática que nos prediz o resultado, mas ninguém sabe qual é o mecanismo que está por trás desses fenômenos. A gente tem a fórmula matemática que nos permite prever, mas ninguém sabe qual é que é a realidade subjacente. Então isso é o que eu estava falando nas primeiras aulas sobre uma característica importante das teorias científicas contemporâneas, e que, enfim, que já tinha sido anunciado desde o início, lá no Copérnico, no prefácio do Copérnico, depois do Newton, mas aqui na mecânica quântica a gente tem o expoente assim, mais contundente desse fenômeno, porque ninguém tem ideia do que como é que possa ser a realidade subjacente às partículas da mecânica quântica. Tá? Outro exemplo, bom, alguém gostaria de fazer alguma questão ainda? Sim? Tu falou que tu não pode negar uma hipótese, tu está sempre negando a sub-hipótese dela. Hã? Tu não consegue negar uma hipótese diretamente, tu está sempre negando a sub-hipótese dela, no caso. Não, tu pode fazer o que tu quiser, tu é livre. Poder pode, não tem problema, tu pode, isso foi feito aqui, entende? Quando as pessoas, quando Foucault fez esse experimento, as pessoas concluíram que Newton estava errado sobre esse ponto. Elas não, a luz não é feita de partículas, quem está certo é o Huygens. Então, só que o que o Hempel está dizendo, e outras pessoas dizem isso, é que uma coisa não se segue, logicamente não é assim que uma coisa não se segue da outra. O Newton pode estar errado não sobre o caráter corpuscular, ele pode estar errado numa das outras hipóteses auxiliares. E isso é que hoje se pensa, então, que algumas das hipóteses auxiliares de Newton estão erradas, não propriamente a tese de que a luz é feita de partículas. A luz é feita de fótons. Professor, mas atualmente se considera que o comportamento da luz é um comportamento corpuscular ondulatório. Sim. Em alguns experimentos se comporta como partícula e em outros como onda. Sim. Né? Sim, foi isso que esse experimento aqui mostra isso. Se colocar um detector de partículas, de fato vão haver certas partículas sendo detectadas, se fosse uma onda, tu não teria esse resultado. Ou tu não teria nada, ficaria silêncio, ou tu teria alguma coisa mais difusa, mas não assim, com partículas. E, no entanto, as partículas estão se comportando como ondas, não? Elas estão se concentrando aqui, e aqui, e aqui, e aqui estão menos concentradas. Então, isso não seria o que a gente esperaria de partículas passando por essas portas. Por exemplo, o elétron, que é uma partícula pequena, então ele tem comportamento de onda em vários experimentos. Sim. O que acontece é o seguinte: quando a partícula começa a crescer, por exemplo, se é o tamanho de uma massa macroscópica, aí já se comporta mais como partícula e não como onda. Não aparece o comportamento ondulatório. Mas no micromundo, aí a partícula tem esse comportamento corpuscular e ondulatório. Sim. Sim, tem. Vamos, depois eu vou retomar isso. Tem muitas dificuldades, tem dificuldades técnicas da física e tem dificuldades assim, filosóficas, né, que se seguem disso daí. Né? A discussão, um dos problemas filosóficos que decorrem disso é que
nós temos uma concepção de senso comum e clássica na física, na ciência, de que o mundo é feito de partículas e suas propriedades. E esses resultados da mecânica quântica, a não localidade, o caráter ondulatório das partículas, o aspecto ondulatório, que põe em dúvida isso. Então, o que parece se seguir disso é que tu não tem como descrever partículas isoladamente de um sistema. O que caracteriza uma partícula não é uma partícula não é caracterizada pelas suas propriedades, mas pela sua função num sistema como um todo. Então, a descrição física, pelo menos nessa descrição quântica, tem que começar holisticamente, tem que começar como um sistema, e do sistema tu deriva então as características de partículas individuais, enfim, os aspectos. E isso é o contrário do que a gente faz no senso comum e se faz na física clássica. Então, por exemplo, se eu pedir aqui para alguém de vocês descrever essa sala, essa sala aqui tem não sei quantas cadeiras, não sei quantas pessoas, a gente começa com os indivíduos, com os objetos, e aí forma o todo. Isso, aqui não, tu não tem como fazer isso. Tá? Tu tem que começar do sistema como um todo e dali derivar as características das partes. Então, isso sugere, tem gente que interpreta assim, que a nossa ideia de objeto e propriedade está equivocada. Enfim, não sei, tem uma discussão grande sobre isso daí, tá? Também tem gente que acha que disso se segue que alguns princípios lógicos, clássicos de identidade são dubitáveis, enfim, talvez não sejam verdadeiros, talvez não sejam universais, ou talvez existam registros, né? Tem um registro macroscópico do senso comum e tem esse outro registro, enfim, tem várias alternativas aí que a gente pode... Mas, enfim, o fato é que tem uma incongruência, tem uma... Não é fácil de conciliar esses resultados com a nossa maneira de pensar cotidiana ou com a maneira clássica, né, da ciência de pensar sobre ela. Tá? Vamos ver só mais um, antes de eu terminar aqui. No início, mais um tipo de experimento, chamadas lentes gravitacionais, se vocês conhecem esse fenômeno. Então, a teoria de Einstein, quando foi proposta no início do século passado, ela causou, assim, grande impacto e aderência, porque ela foi uma teoria simples que conseguia resolver muitas anomalias que havia na física newtoniana do século XIX. Então, a física newtoniana estava acumulando muitas anomalias, muitos problemas, muitas dificuldades, coisas que ela não conseguia explicar direito. E Einstein, então, conseguiu... Um deles era o problema com relação à velocidade da luz, né? Então, o que o Einstein pega? Vamos tomar a velocidade da luz como sendo finita, diferente de Newton, que para quem a velocidade da luz era infinita, e tu explicava as observações da velocidade finita através do éter, passa na água, passa no ar, passa através de uma substância. A luz é infinita no vácuo, mas quando ela passa por um... Só que não tem vácuo em lugar nenhum, porque tem éter em tudo. Então, uma hipótese ad hoc que era acrescentada. Por que a luz, quando viaja do Sol até a Terra, por exemplo, é finita? A velocidade é finita. Então, tu diz, não tem vácuo, tem éter. Então, isso é uma hipótese ad hoc que foi acrescentada, mas, enfim, causava embaraços, porque ninguém sabia direito o que é esse éter, como é que tu detecta isso, o que é isso, está na tabela periódica, não está. É uma coisa completamente ad hoc. Então, o Einstein pega a velocidade da luz como sendo finita e ajusta o resto ao redor dessa tese, que a velocidade é finita. Tá? E, então, uma consequência é de que o espaço e o tempo são relativos, diferente do que o Newton tinha suposto, que o espaço e o tempo são absolutos. Então, o espaço para Newton, ele é... Imaginem assim, aqui tem uma região aqui, que é ocupada por essa sala. Imagine se a gente tirasse todos os objetos dessa sala, certo? A gente tira todas as partículas, todo o ar, todas as cadeiras, pessoas, sai nada. O que fica aqui é o espaço. Para o Newton, esse espaço é sempre o mesmo, ele não muda. Ele não varia conforme os objetos que estão aqui dentro. E a mesma coisa acontece com o tempo. A gente tem um tempo, que é uma duração, e esse tempo não é afetado pelo espaço, pelos objetos. E o que o Einstein faz, depois eu posso mostrar, não é muito difícil de ver isso na teoria da relatividade especial. Se a velocidade da luz é finita,
Então o tempo e o espaço têm que ser relativos, têm que variar conforme os objetos e conforme a perspectiva do observador sobre aqueles objetos. Tá? Então, se dois eventos são simultâneos ou não, isso não é algo que... A resposta para isso não é do tipo sim ou não, são simultâneos ou não são simultâneos. Em Newton, se dois eventos são simultâneos ou não, a resposta é sim ou não tem alternativa. E para Einstein a resposta é depende. Quem é que está observando? Então, dois eventos podem ser simultâneos para um observador e podem não ser simultâneos para outro observador. Porque a informação sobre esses eventos vai viajar até esse observador na velocidade da luz. Então, dependendo se esse observador está viajando muito rápido, está parado, dois observadores, um parado e outro se movendo muito rápido, eles vão, a informação sobre esses dois eventos vão chegar a eles de maneiras diferentes. Então, a informação pode chegar simultaneamente para um sujeito que está parado no meio dos dois, e pode chegar primeiro a informação sobre esse daqui, e depois a informação sobre esse daqui, se esse sujeito está viajando muito rápido nessa direção. Então, se dois eventos são simultâneos ou não, para Einstein, a resposta depende, tá? Não é uma resposta absoluta. E mesma coisa com relação à distância entre dois objetos. A distância entre dois objetos também é relativa para Einstein. Então, depois, vamos ver, eu posso mostrar o raciocínio depois na aula. Agora não vai dar tempo, só queria mostrar esse efeito aqui. Isso aqui foi tido, então, logo que o Einstein propôs a teoria dele, ela foi proposta assim em termos abstratos, gerais, e ela ganhou a simpatia de muita gente pela sua simplicidade, elegância e pelo fato dela ser fecunda, ela tinha o potencial de resolver muitas das anomalias da física newtoniana e preservar o potencial preditivo que a física newtoniana tinha. Então, ela ganhou assim, a adesão de uma parcela significativa dos físicos logo do início, mas ela não foi confirmada no início, porque ninguém sabia como montar os experimentos. Então, levou um tempo até que os primeiros experimentos confirmatórios da teoria da relatividade acontecessem. E isso só foi acontecer... Enfim, então houve um período assim, de 10, 15 anos ali que as pessoas especulavam sobre isso, mas ninguém tinha feito nenhum experimento confirmando. Tá? E depois aconteceu, na década de 40, um eclipse solar aqui na América do Sul. E cientistas, físicos, astrônomos do mundo inteiro vieram para cá para ver se a luz das estrelas era de fato afetada pela gravidade do Sol. Que se fosse afetada pela gravidade do Sol, então isso seria uma confirmação de que o espaço-tempo é relativo. Porque como a gente tem, num eclipse, o Sol fica tapado pela Lua, então a gente não vê o Sol, e a gente consegue observar as estrelas, e a gente consegue observar as estrelas que estão atrás do Sol, próximas, na linha de visão do Sol. Então, de noite isso não acontece, que a gente observa o céu está desimpedido. Mas durante um eclipse solar, a luz dessas estrelas para passar até nós, ela vai passar perto do Sol. E a trajetória dessa luz vai ser modificada pela presença do Sol, porque o Sol, pela sua massa, altera o espaço ao redor. Então o espaço fica curvo ao redor do Sol. Então a luz, quando passa por ali, ela desvia. Tá? E então as pessoas vieram aqui no Brasil para observar as estrelas. Então essa foi uma das primeiras experimentos de confirmação da teoria da relatividade, e de fato aconteceu. E hoje a gente tem muitos indícios disso, porque os telescópios. E um fenômeno é esse das chamadas lentes gravitacionais. Então aqui tem uma foto, ó. Aqui a gente tem uma estrela, e essa luz que a gente está observando aqui, ó, dispersa, é a luz de uma única estrela ou galáxia. Só que a luz dela é chamada uma lente gravitacional. Tá? Vamos ver aqui, tem mais algumas... Esse aqui tem uma explicação gráfica do fenômeno. Aqui a gente tem a estrela, uma estrela,
Aqui a gente tem um objeto, uma grande objeto. A luz dessa estrela aqui está viajando nessa tem também em todas as direções, em particular aqui, e ela chega, dá uma volta. Essa luz que sem a presença desse objeto que viajaria nessa direção aqui, com a presença desse objeto ela fica alterada, porque o espaço aqui é curvo. Então ela fica alterada e ela aparece para nós como estando aqui e aqui ao mesmo tempo, onde observa aquelas lentes gravitacionais. Aí foi isso, claro que o fenômeno que foi observado aqui na década de 40 não foi tão desse tipo. O que eles observaram aqui foi que os astrônomos têm um mapa do céu, eles sabem onde é que as estrelas deveriam estar, mesmo durante o dia, quando a gente não vê, e a posição das estrelas, a luz das estrelas está um pouco alterada no céu. Vocês entendem? Não chega a ser uma lente gravitacional, mas eles observaram uma alteração da posição das estrelas. É justamente esse fenômeno aqui. Isso é uma lente gravitacional. Isso foi tido, então, como uma confirmação da relatividade do espaço-tempo. E uma desconfirmação, portanto, do caráter absoluto do espaço, postulado pela teoria newtoniana. Enfim, depois eu boto na página, aí tem bastante... Hoje em dia tem muitas fotografias disso aí, do telescópio, desse fenômeno feito pelo telescópio Hubble, né? Tem muitas fotografias, e essa página aqui, aqui tem mais uma. Aqui tem... As hipóteses ad hoc, elas sempre consideram uma impressão negativa, no sentido de alguma coisa mais que essa bateria. As hipóteses ad hoc, elas são, o que as caracteriza é que elas são feitas, elas são introduzidas na teoria para evitar que a teoria seja refutada. São modificações da teoria para evitar uma previsão falsa, uma previsão que já é sabidamente falsa. Então, essa é geralmente tida como uma característica assim, indesejável, né? Indesejável das teorias científicas. Se o cientista tem que introduzir hipóteses para salvar ela do falseamento, então o ideal é que a teoria... Pode estar certo, claro, pode ser, exatamente. Se a teoria for verdadeira, aquela hipótese, não tem nenhum problema com aquela hipótese, é ad hoc, mas ela é verdadeira. Agora, o problema é que a gente não tem como saber a priori se a teoria é verdadeira ou falsa. Então, geralmente se toma o indício, a introdução de hipóteses ad hoc como um indício de que tem algo errado. Um indício, quer dizer, e por outro lado, uma coisa que é desejável nas teorias científicas, que é amplamente festejada, segundo parece, é a previsão de fenômenos novos. Então, tu elabora uma teoria para explicar um fenômeno particular, tu explica aquele fenômeno particular, e aí, esse fenômeno tu explicou aquele fenômeno particular, mas a tua teoria implica uma outra coisa, que ninguém jamais observou. E aí, de fato, se observa aquilo. Isso aí é fantástico. Então, por exemplo, Stephen Hawking introduziu modificações na teoria da relatividade do Einstein. Uma das modificações que ele introduziu, ele pegou a teoria da relatividade do Einstein e disse, olha, se a teoria da relatividade do Einstein é verdadeira, então segue-se que devem existir buracos negros. Ele mostrou matematicamente que de princípios relativísticos segue-se a existência de buracos negros. Nunca, jamais havia alguém já observado isso, mas depois foi confirmado. Tá? Então isso é tido como uma confirmação, isso é valorizado pela comunidade científica. Agora aí está o problema, a gente não sabe a priori se a teoria é verdadeira ou falsa. Então a gente está se baseando em indícios, isso é uma inferência subjetiva, não sei pode ser falso. Então, em parte, o raciocínio aqui é guiado por expectativas que são balizadas por valores, entendeu? E isso é uma coisa um pouco estranha, assim, não é? Quer dizer, quando a gente esmiuça a metodologia científica, os detalhes, que acaba aparecendo é que aquela imagem que a gente tem, que se tinha antigamente, ou inicialmente se tinha da prática científica, como sendo um modelo de racionalidade, objetividade, que é muito mais complexo, é difícil, então, que tem valores, tem expectativas, e, enfim, é um fenômeno muito complexo. Isso vai aparecer
mais adiante, especialmente quando a gente, quem explora muito isso é o Thomas Kuhn, depois a gente vai ver no livro dele especificamente que ele diz sobre isso, tá? Mas então tá, continuamos hoje é quarta, semana que vem